doméstico, espera-se que a economia para 2024 venha a alcançar uma taxa de crescimento de cerca de 5,5%. Projeta-se também uma taxa de inflação para 2024 de cerca de 7%. E ainda na componente macroeconômica, perspectiva-se que em 2024 a política monetária seja estável e acomodatícia. Portanto, espera-se que a taxa de câmbio em 2024 não venha a flutuar de forma muito significativa. Em termos fiscais, como é que se apresenta a nossa proposta de Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2024? Em termos de receitas do Estado, espera-se que as mesmas situem cerca de 25% do PIB. Portanto, comparando com 2023, há alguma redução em termos reais. Para 2023, a receita do Estado estava em 27% do PIB, entretanto, para 2024, a mesma estará situada em cerca de 25% do PIB, portanto, são menos 2 pontos percentuais. E em termos agregados, teremos as receitas fiscais, que é a componente que mais interessa-nos a nós, que é a componente que, de forma muito concreta, financia a despesa pública. Teremos as receitas fiscais a situarem-se em cerca de 20,2% do PIB. Portanto, na componente de receita do Estado temos as receitas fiscais, as receitas não fiscais, as receitas consignadas, as receitas próprias e as receitas de capital. Portanto, a componente de receita em que o Estado, o governo, tem maior flexibilidade ou maior autonomia para poder fazer a programação é a receita fiscal. Portanto, é essa aqui, é esta variável de maior interesse para nós. Na componente de despesas públicas, portanto, há 5 principais itens que nós queremos pedir alguma atenção de todos, que é a componente de salários e remunerações, que é a componente de bens e serviços, a componente dos encargos da dívida e a componente das transferências correntes. Não menos importante também a componente que diz respeito ao nível de admissões que são projetadas para 2024. No que diz respeito ao agregado de salários e remunerações para 2024, projeta-se cerca de 192 mil milhões para esta rubrica. Portanto, em 2023, projetou-se 176 mil milhões. Portanto, de 2023 para 2024, há um incremento em cerca de 15 mil milhões no agregado de salários e remunerações. Na componente do serviço da dívida, portanto, em 2024, nós vamos ser confrontados por um serviço da dívida um pouco mais acima daquilo que foi em 2023. Portanto, em 2024, o serviço da dívida projeta-se em cerca de 115 mil milhões de meticais contra cerca de 98 mil milhões que foram programados para 2023. Portanto, de 2023 para 2024, o serviço da dívida vai crescer em média de 17 mil milhões. Para este orçamento também temos a questão das transferências que vão crescer. O agregado de transferências vai crescer em cerca de 5 mil milhões. E temos neste agregado a componente das 12 novas autarquias também a constituir um fator que vai servir de dinamizador da aceleração das transferências correntes em 2024. Portanto,
ah, de cerca de 38 mil milhões que foram programados para 2023. Em 2024, as transferências serão ou irão situar-se a cerca de 43 mil milhões de meticais. Também temos na proposta do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2023 a componente de investimento a aumentar. Portanto, temos cerca de 12 mil milhões de incremento no agregado de investimento, mas é nesta rubrica que, mais uma vez, vamos responder a questões relacionadas com as 12 novas autarquias, mas também temos a questão das eleições a serem previstas neste agregado de despesa. Portanto, de 2023 para 2024, este agregado irá variar em cerca de 12 mil milhões. Portanto, nestes 4 itens que eu me referi de despesa, de 2023 para 2024, só por conta desses 4 itens, a despesa pública irá incrementar em cerca de 49 mil milhões. 49 mil milhões. 15 mil milhões na componente de salários e remunerações, 17 mil milhões na componente de serviços da dívida, 12 mil milhões na componente de investimento e 5 mil milhões na componente de transferências correntes. Entretanto, é importante destacar também que na proposta de Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2024, a componente de bens e serviços, ela reduz. Portanto, de cerca de 40 mil milhões que foram programados para 2023, em 2024, o agregado de bens e serviços irá reduzir para cerca de 36 mil milhões. Portanto, aqui há um desafio enorme para o funcionamento das instituições, né? Portanto, este é o cenário em que o quadro macro fiscal programado nos oferece. Portanto, não há muito espaço fiscal que nos permita ter uma aceleração significativa no agregado de bens e serviços. Portanto, se estiverem aqui colegas dos outros setores, terão ou estarão a experimentar ou a perceber que em 2023, no agregado de bens e serviços, nós estamos a ter uma performance muito boa e em 2024 o cenário não vai alterar de forma significativa. E como eu havia me referido, excelências, para 2024 também é importante, vão perceber que na proposta nós temos, em termos de contratação, o número de efetivos que se espera contratar em 2024 é relativamente inferior àquilo que foi programado para 2023. Em 2023, nós prevíamos cerca de 12,4 mil efetivos na administração pública. Entretanto, em 2024, nós iremos ter espaço somente para 4.892 pessoas. Portanto, por que este cenário? Primeiro, porque, como eu já havia explicado, a variação no agregado de salários e remunerações, em termos nominais, cresceu muito. Portanto, é importante nós consolidarmos a reforma salarial. Das estimativas que nós tínhamos para 2023 neste agregado, temos algum desafio. Portanto, é importante nós corrigirmos esse desafio em 2024, portanto, não termos muita volatilidade neste agregado. E também é importante irmos a médio prazo corrigirmos as pressões que esta fonte de despesa ela apresenta. Portanto, é importante nós, em termos percentuais do PIB, irmos apresentando uma redução neste agregado para podermos ter espaço para fazer outras despesas, principalmente nos setores sociais. Portanto, 2024, naquilo que eram as projeções da reforma, era expectável que nós tivéssemos um pico em termos de despesa
em percentagem do PIB. Entretanto, a partir daí, esperamos observar alguma redução. Portanto, estes são os fundamentos que nós podemos apresentar até então para este agregado. Portanto, Excelência, como eu havia me referido, de uma forma geral, esses são os números que corporizam a proposta do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2024. Entretanto, irei pedir para que o meu colega, Dr. Zopen, faça uma apresentação com um pouco mais de detalhe do que é que está lá dentro da nossa proposta do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2024. Obrigado, senhor. Obrigado. Com a permissão de Vossas Excelências, vou proceder à apresentação da proposta do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2024. E desta vez estou aqui de novo com Vossas Excelências, como tem sido prática, sentindo-me mais forte, uma vez que a equipa técnica está acompanhada pelo senhor Diretor Nacional. Isso é muito bom. Esta proposta ou apresentação tem a seguinte estrutura: temos o cronograma, o contexto macroeconômico, medidas de política e ações por prioridade de pilares de suporte, a política orçamental e, por fim, a proposta de lei. Em termos de cronograma, estas são algumas atividades que destacamos aqui, foram realizadas e que culminou com o depósito do documento na Assembleia da República dentro do prazo, que é até 15 de outubro. Nós conseguimos depositar o documento no dia 13, na perspectiva de até dia 15 de dezembro ser aprovado pela Assembleia da República. Em termos do contexto macroeconômico, aqui primeiro destacamos aquilo que são os princípios que orientam este instrumento. Primeiro, referir o fato de ser o último ano de implementação do PQG 2020-2024, daí que houve necessidade de o instrumento estar mais orientado para os seguintes objetivos estratégicos, que é a estabilidade macroeconômica, a consolidação fiscal, a sustentabilidade da dívida pública, que tem sido um calcanhar de Aquiles. Fez bem referência ao senhor diretor, tem sido uma dor de cabeça, porque como tem consumido maior espaço fiscal, acaba comprometendo as outras despesas que podiam ser consideradas no documento. A alocação de recursos para a conclusão de ações prioritárias do PQG. Temos aqui a destacar também aquilo que são os principais condicionantes. Temos condicionantes externos versus pressões. Em termos de condicionantes, destacamos as tensões geopolíticas globais. Por exemplo, temos a guerra Rússia-Ucrânia. Recentemente eclodiu outro conflito no Médio Oriente, e isso obviamente que vai ter impacto na economia global. A desaceleração econômica global, o alto nível de inflação, crise de alimentos e condições financeiras mais apertadas. Em termos de pressões internas, destaque para eleições gerais, a folha salarial, neste caso que são salários e remunerações, o serviço da dívida pública e
a situação do terrorismo, temos a necessidade de garantir a sustentação da força no Teatro Operacional Norte. As novas autarquias que o senhor diretor fez referência nas suas notas introdutórias requerem algum esforço para garantir o seu funcionamento. Desastres naturais, com destaque para o fenômeno decorrente do El Niño e as pensões no âmbito do DDR. As perspectivas da economia mundial, referir que a economia mundial prevê que cresça a uma taxa de 3% para 2024. Para a África subsaariana, projeta-se um crescimento de 4,2% e para o caso específico de Moçambique, está-se a projetar um crescimento de 5,5%. Em termos de pressupostos macroeconômicos para 2024, temos o PIB nominal em milhões de meticais, estimado em 1.536, 532 milhões de meticais, contra 1.320 de 2023. A taxa de crescimento, como já foi referido, de 5,5%. Taxa de inflação média de 7%. A taxa de câmbio, 64 meticais por dólar. Reservas internacionais líquidas estão estimadas em 2.235 milhões de dólares e cobrem 3 meses de importações. As exportações estão estimadas em 9.703 milhões de dólares e importações em 10.414 milhões de dólares. Esta tabela aqui mostra o crescimento setorial que sustenta a projeção da taxa de crescimento estimada em 5,5%, onde destaca-se a maior contribuição da indústria extrativa com 18,6%. Aqui são os principais agregados fiscais que o senhor diretor fez referência nas suas notas introdutórias. Temos a receita do Estado, que é de 25% do PIB, contra 27% em 2023. Verifica-se aqui uma redução ou decréscimo. Despesas do Estado, 35,3% do PIB contra 35,8% de 2023. Temos o déficit orçamental a registrar agravamento ao passar de 8,7% em 2023 para 10,4% em 2024, o que significa que o quadro macroeconômico não é tão saudável. O crédito interno, consequentemente, registra também um incremento. Saldo primário está situado em 39.283,2, corresponde a 2,6% do PIB. Temos aqui a destacar as principais medidas de política e ações por prioridades e pilares. Temos na prioridade 1 desenvolver o capital humano e justiça social, que vai absorver 212.132 milhões de meticais, que corresponde a 39,1% da despesa total, onde na educação destaca-se a aquisição de 22 milhões de livros escolares, a aquisição de 11.300 carteiras e também garantir a matrícula de 10 milhões de alunos em todos os níveis. Na saúde, destacamos a aquisição de medicamentos que vai absorver 8.000 milhões e na ação social temos que assegurar assistência a 1 milhão de pessoas carenciadas e também prestar assistência a 100 combatentes. Ainda nesta prioridade, decorrente das intervenções que acabei de mencionar, esperamos os seguintes resultados: 98,9% da taxa líquida de escolarização na primeira classe, 96% de crianças menores de 5 anos com vacinação completa,
manter a cobertura de parques institucionais em 91% e 38% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, beneficiando de programas de proteção social. Passando para a prioridade 2, impulsionar o crescimento econômico, a produtividade e a geração de emprego. Esta prioridade vai absorver 187.992,3 milhões de meticais, que corresponde a 34,6% da despesa total, onde no emprego prevê-se a criação de 413 mil novos empregos, atribuir 1.199 kits de autoemprego, atribuir 11.950 bicicletas e 290 mil uniformes às raparigas e adolescentes, orçado em cerca de 346 milhões de meticais. Nas infraestruturas para o setor da educação, está prevista a construção de 773 salas de aulas, a reabilitação de 1.500 salas de aulas, a construção de 100 escolas para o ensino pré-escolar. Ainda nas infraestruturas, estradas e pontes, prevê-se a reabilitação de 232 km de estradas nacionais e regionais, asfaltar 73 km de estradas nacionais e regionais, construir 16 pontes e reabilitar 3. Para abastecimento de água, estabelecer cerca de 222.660 novas ligações, construir 151 sistemas de abastecimento de água nas cidades e vilas para beneficiar 308 mil pessoas. Ainda nesta prioridade, para energia, prosseguir com a eletrificação de 48 postos administrativos, com base na rede elétrica nacional e sistemas isolados, efetuar cerca de 320 mil ligações domésticas de eletricidade através da rede elétrica nacional e sistemas isolados, construir 40 km do sistema de transporte de eletricidade de alta tensão a 400 kV, ligando o norte ao sul do país. Na agricultura, prevê-se a construção de 3.087 hectares de regadios para garantir a produção de 500 toneladas de semente diversa, 3 milhões de toneladas de cereais, 675 mil toneladas de leguminosas e 7,8 milhões de toneladas de raízes e tubérculos. Nas pescas, prevê-se a captura de cerca de 508,6 mil toneladas de pescado diverso, promover a produção aquícola através da construção de 1.846 tanques e 949 gaiolas. Nos transportes e comunicações, reabilitar a linha férrea Ressano Garcia via dupla Matola-Gar, Moamba, adquirir e instalar 2 radares meteorológicos para Xai-Xai e Nacala. Com estas intervenções e excelências na prioridade 2 que acabei de mencionar, esperamos alcançar os seguintes resultados: 64% da população com acesso à energia elétrica, 58% da população vivendo em zonas rurais com fonte de água segura, 85% da população vivendo em zonas urbanas com fonte de água segura, 61% da população urbana com serviço de saneamento adequado, 232 km de estradas nacionais e regionais reabilitadas e 60 km de estradas nacionais e regionais asfaltadas. Temos a prioridade 3, fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente, que vai absorver 38.073,6 milhões de meticais, que corresponde a 7% da despesa total, onde
Na redução de riscos de desastre, está previsto equipar 736 comitês de gestão e redução de risco de desastres e mapeamento de 88 zonas de riscos de calamidades. Em termos de ordenamento territorial, está prevista a atribuição de 333 mil watts. Ainda nesta prioridade, aliás, esta já é pilar 2, desculpe, que tem a ver com a promover a boa governação e descentralização. Será alocado um montante de 38.743,9 milhões de meticais, que corresponde a 7,1% da despesa total, onde na defesa e segurança estão previstas estas atividades: realizar o recenseamento militar abrangendo cerca de 249 mil jovens, construir 6 comandos distritais da PRM, executar e expandir o serviço de penas não privativas de liberdade para todos os distritos, com tribunais abrangendo 991 reclusos. Com estas intervenções pontuais, os resultados esperados são os seguintes: 80% do aumento da taxa de cobertura de registro de nascimentos, 86% de casos esclarecidos em relação ao registro operatividade policial e 80% de casos de corrupção acusados por total de casos entrados. Aqui, Excelências, gostaria de dizer que esta informação praticamente tem um extrato nas matrizes dos setores no PESOL, tem lá muita informação detalhada. O que acabei de apresentar aqui apenas é uma parte que achamos que devíamos apresentar aqui de forma destacada. Passamos a apresentar agora a política orçamental, que assenta essencialmente na consolidação fiscal, onde temos a melhoria das fontes de arrecadação das receitas internas, a racionalização dos gastos públicos, a autonomia faseada de pensões dos funcionários públicos e a reforma do setor empresarial do Estado. Constituem medidas para a melhoria das fontes de arrecadação de receita, o alargamento da base tributária, onde estão previstas as seguintes atividades: revisão da legislação no âmbito da melhoria da arrecadação de receitas próprias e consignadas, tendo em vista a necessidade de garantir o incremento do espaço fiscal que tem sido o principal problema nos últimos anos. Tributação das comissões dos agentes e instituições de moeda eletrônica, racionalização das isenções em sede de IVA, implementação dos preços de referência do setor mineiro e consolidação dos projetos de tributação máquinas fiscais janela única. Na fiscalização, prevê-se o reforço e intensificação das auditorias, fiscalizações tributárias e faturação, intensificação da fiscalização à selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado. No âmbito da despesa, aqui priorizar ações e indicadores do PQG, prosseguir com a racionalização da gestão dos recursos humanos na administração pública. O senhor diretor fez bem referência, por causa da exiguidade do espaço fiscal, a tendência de reduzir o número de admissões, mas, em contrapartida, dentro das instituições do Estado, prevê-se que pode-se garantir a mobilidade de quadros para, pelo menos, manter aquilo que é a dinâmica para respondermos aquilo que é a demanda dos serviços. Assegurar a comparticipação do governo para projetos de investimento com financiamento externo e na autonomia faseada do Fundo de Pensões dos Funcionários e Agentes do Estado. Aqui estará garantida a aceleração do processo de fixação de pensões dos funcionários e agentes do Estado, assegurar a fixação e pagamento de pensões no âmbito de DDR, implementação da pensão mínima de aposentação de 1/3 do vencimento mínimo nacional da função pública e contribuição gradual da entidade empregadora para a segurança social obrigatória dos funcionários e agentes do Estado. Na reforma do setor empresarial do Estado,
prosseguir com o processo de reestruturação das empresas deste setor, nas vertentes operacional, financeira e recursos humanos, com vista à respectiva viabilização e rentabilização, porque garantindo que as empresas públicas consigam ter um bom rendimento, vamos ter a sua contribuição em termos de dividendos, que são receitas de capital que vão, pelo menos, minimizar o problema da receita fiscal. Finalizar o processo de liquidação de 4 empresas, nomeadamente o Correios de Moçambique, a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, Sociedade Malonde e Amatum, e assegurar a arrecadação de receitas de capital para o Tesouro através da cobrança dos dividendos e dos valores das receitas provenientes das alienações de participações e patrimônio. Excelências, este slide aqui mostra praticamente aquilo que é o espelho do PSOE 2024, que é o mapa de equilíbrio orçamental, onde o total de recursos é igual ao total da despesa, valor estimado em 542.695,6 milhões de meticais. No total de recursos, destaque para a contribuição de recursos internos em 429.870,5, dos quais 383.537,5 são receitas do Estado, 46.332 são crédito interno, e depois temos os recursos externos, que totalizam 112.825,1 milhões de meticais, dos quais 5,4% são donativos e 1,9% são créditos. Na despesa, como podem notar, temos maior parte do valor será consumido pelas despesas de funcionamento, representando 22,1%. Depois, nessas despesas de funcionamento, destaque para as despesas correntes, despesas com pessoal. Portanto, aqui eu não gostaria de fazer uma abordagem muito, porque o senhor diretor fez muito bem referência quando destacou os principais agregados. Aí nota-se, obviamente, que temos problemas nos salários de remunerações, encargos de dívida, operações financeiras, despesas de investimento. Quanto mais cresce, melhor, porque é de investimento que o país precisa. Mas neste momento estamos com enormes dificuldades por causa da exiguidade fiscal. Aqui nós temos a estrutura de receita, de onde é que há de vir a receita que será cobrada. Aí nós temos a grelha do tipo de impostos, onde se prevê arrecadar a receita que vai financiar o orçamento. Aqui, como fez referência, verifica-se uma redução das receitas fiscais em porcentagem de PIB de 21,7% em 2023 para 20,2% em 2023. Então, evidencia aquilo que é o quadro fiscal. Daí a necessidade de aprovação do pacote legal para viabilizar o incremento de receitas do Estado. Excelências, este mapa aqui evidencia aquilo que o senhor diretor fez referência aqui ao destacar os principais agregados de despesa que absorvem, que ocupam o maior espaço fiscal. A tabela mostra que 5 principais agregados da despesa pública absorvem mais do que 100% da receita do Estado, onde salários, remunerações e serviços da dívida aparecem a absorver uma média de 80% da receita. Então, este é um quadro. Este quadro aqui não vão encontrar no documento de fundamentação. Nós apenas fizemos uma análise, colocamos aqui só para
deixar claro quão é crítico o quadro fiscal do PSOE 2024. Não obstante estas dificuldades que caracterizam o quadro restritivo que caracteriza o PSOE, estão aqui elencados as principais despesas que foi possível acomodar. Que por uma questão de tempo não vou, se me permitirem, apresentar o detalhe, mas aqui vale destacar o ciclo eleitoral neste slide aqui. Neste slide temos a destacar, por exemplo, os 10% de receitas de exploração mineira e petrolífera. Isto aqui decorre da implementação do PAI, de uma das medidas do PAI. Municípios um pouco mais acima, 7,1 mil milhões, os GDPs 10,9 mil milhões. Neste slide aqui, no primeiro bullet, destacamos aquilo que será absorvido nos programas sociais, 6,8 mil milhões, não obstante as restrições do quadro fiscal, mas sempre o governo tem feito esforço de garantir que a área social sempre tenha alguma atenção. Aqui nós apresentamos de forma resumida aquilo que é a evolução da despesa com a realização das eleições, onde mostra uma evolução de 2013 a 2024, a despesa situou-se em 5.056,59. Nos pleitos de 2018 e 2019 registrou um incremento de 190%. E nos pleitos de 2022 para 2025, aqui prevê-se um incremento de 121%. Então, a despesa com o processo eleitoral é um desafio para o governo. Aqui nós apresentamos rapidamente aquilo que é a estrutura da despesa. Como podemos verificar, despesas com pessoal aparecem a absorver 36,7%, bens e serviços 6,8%. O recordo do diretor fez referência da redução que se verifica nos bens e serviços em 2024, quando comparado com 2023. Temos 10% a serem absorvidos pelos serviços da dívida, transferências correntes e outras despesas correntes com 8,3% e despesa de investimento com 25,3%. Referir que no investimento temos uma contribuição considerável da componente externa e por causa da execuidade fiscal, do espaço fiscal, o MEF teve, ou melhor, o governo orientou os setores para a priorização de ações de impacto no investimento recorrendo a receitas próprias e consignadas, uma vez que com receitas fiscais não houve grande espaço para acomodar. Este é o quadro de admissões. Conforme já havia referido o senhor diretor, verifica-se uma redução de cerca de 1.000 milhões em relação àquilo que foi atribuído para admissões em 2023. Então, os setores aqui, educação, saúde, agricultura e órgãos de administração de justiça. Aqui apresenta-se de forma resumida este gráfico que mostra a evolução da massa salarial. Aqui referir que a despesa com salários e remunerações irá absorver cerca de 61% da receita fiscal em 2024. Então, limita, consequentemente, o espaço fiscal para outras despesas. Daí que a consolidação da reforma salarial tem em vista conter esta evolução das despesas e no sentido de permitir o espaço fiscal
esteja disponível para acomodar despesas de investimento, porque só com investimento é que nós podemos registrar um desenvolvimento diferente do atual. O serviço da dívida, pelos números, está evidente aqui. Temos 2022, 2023, 2024. 2022 situou-se em 72.363 milhões de meticais. Passou em 2023 para 98.617 e em 2024 116.631,7. Então, esta evolução aqui não é nada confortável. Em termos de percentagem de PIB, respectivamente, representa 6,1, 7,5, 7,6. Então, não estamos nada confortáveis em termos de dívida. Este incremento de serviço da dívida nos últimos anos, particularmente a dívida interna, não é? Onde temos juros a situarem-se em 2,7% do PIB em 2024, é cerca de 3 vezes acima da dívida externa. Então, é uma situação não confortável. Aqui vale também destacar que este serviço da dívida irá absorver cerca de 37,6% da receita fiscal em 2024. Salários, lá atrás fiz referência e destacou-se que absorve, se não falha a memória, cerca de 61%. Então, em relação à dívida pública, o governo não está parado. Está-se a desenhar aqui algumas medidas. É a estratégia de redução do custo de endividamento interno a médio prazo, onde prevê-se diversificar os métodos de emissão de obrigações de tesouro para criar canais eficientes de participação no mercado de credores não bancários, com destaque para os investidores institucionais e os particulares em geral, e privilegiar um incremento do volume da linha de obrigações de tesouro de longa maturidade. Esta medida praticamente já está a ser implementada pelas áreas responsáveis pela contratação de dívida no mercado doméstico. As últimas emissões, pelo menos, estão a observar esta maturidade para, pelo menos, dar um fôlego naquilo que tem sido a pressão do lado do orçamento, assim como do lado da tesouraria. Aplicar a linha de financiamento de juro zero do Banco Central para operações de gestão passiva, antecipação de amortizações e descontinuar o pagamento pelo Estado de algumas comissões, aí neste caso que é 0,25% do montante emitido pelos chamados operadores especializados. Institucionalizar canais de comunicação mais regular entre o Estado como emitente e os investidores, criar dentro, neste caso, da área da gestão da dívida, uma unidade Investor Relation. Aqui apresenta-se aquilo que é o financiamento do déficit orçamental. O déficit orçamental, como já referi, é de cerca de 10,4% quando comparado com 2023, que ficou em 8,7%. Este déficit registra um agravamento de 1,7 pontos percentuais e, consequentemente, ditou o incremento do crédito interno em 0,2 pontos percentuais. Então, aí se formos a ver, temos 5,4% de donativos externos e 1,9% de crédito externo, e juntando com os 3% de crédito interno, vão cobrir o déficit orçamentário. Esta é a tabela que mostra os valores alocados às províncias no montante total de 6.301,9% contra 5.800,3% de 2023.
para a consolidação do processo de descentralização. Por fim, é apresentada aqui a proposta da lei, que é constituída por 16 artigos. Aqui destacamos alguns. O artigo 2, que apresenta os montantes globais das receitas de despesa de déficit orçamental. O artigo 4 autoriza o governo a utilizar os recursos adicionais e ou extraordinários para cobrir as despesas de investimento, redução da dívida e situações de emergência. O artigo 6 fixa os montantes das receitas provenientes da atividade petrolífera e mineira para as comunidades e províncias. O artigo 8 fixa as condições para a contratação pelo governo de empréstimos a nível interno e externo e para a concessão de empréstimos por via de acordos de retrocessão. O artigo 9 indica um montante abaixo do qual os contratos públicos ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal Administrativo. O artigo 10 define o montante máximo de emissão de garantias e avares. O artigo 11 define os limites de despesa para os órgãos de governação descentralizada provincial. Excelência, chegado aqui, terminei a apresentação da proposta do Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado para 2024 e pela atenção dispensada, muito obrigado.